Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre tabela de frequência. Tabela de frequência é algo muito utilizado em processamento de linguagem natural também, que é uma das principais áreas de aplicação da inteligência artificial e usam como fundamento esse conceito, né, de tabela de frequência. Aqui demonstrar, a gente carrega novamente o local, né, onde a gente vai deixar os dados. Aqui a gente está carregando de outra forma os dados. Eu já tinha demonstrado carregando com o read.csv. Nesse caso aqui, a gente vai carregar os dados com o read.table. A gente coloca o arquivo, que é o usuários.csv, o deck, que na verdade é o decimal, a gente está usando o ponto, o separador, que é a vírgula, o H significa que é o head igual a true, ou seja, existe cabeçalho, e o file include. A gente carrega esses dados. Aqui a gente consegue ver os dados, né? Ver a tabela, no caso. Então aqui a gente tem toda a tabela que tem no arquivo. A gente consegue ver os cabeçalhos por aqui. Então com names, a gente coloca names e os dados. Então ele traz o cabeçalho. Pode ver que aqui tem o cabeçalho iguais aqui. Então é um names. Os tipos de dados e o começo a gente consegue ver com str. Então aqui tem o cabeçalho, tipo inteiro, alguns dados, né? A gente consegue ver aqui no summary também o mínimo, o máximo, o medium, a média, o mediano, o quartil. Aqui também a gente consegue ver, fazer só a média, né? Que é o mesmo daqui. Aqui eu deixei como uma observação que é o dados grau de instrução, que no caso ele vai te retornar erro, porque isso aqui é um caractere, não é um valor inteiro, né? E aqui a gente começa a demonstração da tabela de frequência. Então aqui, o que essa tabela de frequência aqui, essa tabela de frequência absoluta, no caso, ela nada mais é do que uma tabela de valores com a contagem de elementos para cada variável. Então, se eu rodar isso aqui e colocar para visualizar, ele vai me retornar que essa tabela tem ensino fundamental, ensino médio, superior e a quantidade de frequências que aparecem esses dados. Na frequência relativa, a gente coloca o próprio ponto table e passa o argumento como que é o frec da tabela absoluta. A gente rodando e depois visualizando esses dados, ele retorna em decimal. Então, ele retorna tudo em número decimal. Se a gente quiser transformar esse número decimal, a gente passa o frec underline real, que é a tabela relativa aqui. Então ele vai retornar aqui já em porcentagem. Se a gente quiser adicionar uma coluna no final dessa tabela, a gente coloca da seguinte forma: a gente bota o frec, que é a nossa tabela, e a gente bota um sum, que é para fazer a soma, né? Que eu quero o total nesse caso. Então a gente coloca aqui, e se a gente for ver, ele vai retornar aqui um 4. Vai somar tudo e vai botar um 4. Que no caso é o índice. E a gente, para trocar, a gente escolhe o names, frec, e o índice 4. E a gente roda. E ele já me retornar total, que é 36. Se a gente quiser fazer uma frequência relativa e frequência proporcional, a gente coloca dessa forma. Faz a mesma coisa aqui de cima, né? Só repetindo os dados. Nesse caso aqui a gente usa o cbind, que é uma função que a gente usa, que o C é uma coluna e o bind é a ligação, né? Então a gente bota o frec, arredonda com 2 dígitos e a mesma coisa aqui na outra frequência.
visualizar uma tabela. E no final de tudo, a gente consegue visualizar de todas as formas que a gente conseguiu fazer, que é relativa, com porcentagem e absoluta nesse caso.